Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aí ao primeiro podcast Simples Vida, podcast da Simples Cannabis. Hoje aqui no espaço da Simples Cannabis, que está dando a estrutura para a gente começar esse podcast, para a gente falar sobre a cannabis medicinal aqui no Brasil e no mundo. E hoje, para o nosso primeiro programa aqui, é muito legal a gente contar com a doutora Gabriela e o Leon. Doutora Gabriela, um prazer. Bem-vinda. Olá, obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu sou Gabriela Mânica, sou médica clínica e geriatra, sou prescritora de cannabis medicinal e vim aqui, será um prazer dividir um pouco da minha história, do meu conhecimento com vocês. Prazer estar aqui também, começando esse podcast. A gente sempre quis conversar de uma forma mais aberta com o público e é muito legal a gente ter esse espaço e ter a doutora Gabriela também para ajudar a gente nas dúvidas e toda essa nova medicina que está crescendo e aparecendo praticamente agora, né? É um universo novo, né, que está surgindo aí, que a gente está só engatinhando aqui no Brasil. E mesmo assim, doutora, você já teve aí centenas de casos, né, aplicando a cannabis, né? Sim, exatamente. E aí eu queria aproveitar para a gente se aprofundar aí no seu início, assim, né? Já que você, hoje com tanta experiência, mas como que você começou? Como que a medicina entrou na sua vida? A medicina entrou na minha vida há muitos anos atrás, eu acho que com uns 8 anos, eu comecei a falar que queria ser médica. Não tinha médico na minha família. Sou filha de uma mãe viúva. E era uma realidade um pouco distante, assim, para mim, porque meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, ele era a base financeira familiar da família. E aí, eu lembro que com uns 8, 10 anos, eu comecei a falar que queria ser médica. Estudava numa escola pública e a minha mãe me apoiava, assim, falava, vai dar certo. E aí eu comecei... Bom, acabei o ensino médio lá no Rio Grande do Sul. E comecei a fazer cursinho. Quando eu fazia cursinho, aos 18 anos, eu tive câncer. Tive câncer de tireoide, com metástase para linfonodos. Então, ele era um câncer avançado. E eu passei por 3 cirurgias e depois 2 radiodoterapias, porque o câncer de tireoide, você não faz químio nem rádio, você faz uma radiodoterapia. E durante todo esse processo, eu fazia cursinho e estudava para a prova. Então, o meu primeiro tratamento foi lá no Rio Grande do Sul. E eu era paciente do SUS, eu usei o SUS e o SUS autorizou uma dose da radiodo um pouco menor do que eu precisava pelos exames. A minha médica, a minha endócrino e o meu cirurgião tinham definido uma dose, mas não foi autorizada pelo SUS. E aí eu tive uma recidiva. Aí eu venho para São Paulo fazer a segunda etapa do tratamento aqui no AC Camargo. E nessa época, eu tinha 17, 18 anos. Nossa. Eu vinha... E eu lembro que eu vim para o AC Camargo. E aí, como que é a radiodo? Você entra num quarto de chumbo. E aí você toma uma cápsula de iodo radioativo e fica lá por 2, 3 dias até baixar a radiação. Todos os dias eles vão lá com um ponteirinho e medem a radiação. E aí eles te liberam quando realmente baixou. Eu vim com todos os meus exercícios. Eu fiquei fazendo, tipo, exercício de física, matemática, assim. Eu queria passar no... Então, realmente, né? Era para eu fazer medicina. Prestava só federal no Rio Grande do Sul. E não passei. Foram 2 anos de cursinho. O primeiro ano, o segundo ano eu não tinha passado. E aí eu me matriculei pelo ProUni, um programa do governo de bolsa. E aí eu passei aqui em São Paulo e consegui uma bolsa de 100% aqui em São Paulo e vim fazer medicina aqui com 19 anos. E minha mãe sempre me apoiou, eu sempre falava que ia dar certo e as coisas acabaram dando certo mesmo. Apesar de parecer algo muito distante. Eu venho fazer medicina aqui e vou entendendo que realmente era muito meu propósito, assim, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, as pessoas que me cercam sabem disso, o quanto eu sou apaixonada pela medicina. Então, eu formei em 2015 e eu fiquei até 2019 trabalhando e tentando entender o que realmente, qual especialidade eu iria seguir. Eu tinha muita dúvida. E eu vou trabalhar num posto de saúde
um programa de saúde da família numa zona, assim, extrema periferia em São Paulo. E aí lá eu atendia tudo, assim, desde a criança até o idoso. E no PSF você conhece, tipo, a estrutura familiar, você faz visita domiciliar e você atende desde a criança, o adulto, o idoso. E eu notava que com as crianças e com as gestantes, eu ficava um pouco apreensiva por ter uma criança na minha mão, uma gestante. E quando eu atendi um idoso, era muito mágico, assim, o que acontecia. Eu me sentia muito confortável, eu sempre achava que eles somavam demais na minha vida. A consulta sempre atrasava quando eu atendia um idoso, porque eu queria ficar conversando com o idoso. E aí eu fui entendendo, assim, o que eu queria. E aí tudo foi me levando, assim, à geriatria. Tá, então eu faço geriatria, que eu vou atender só idosos. Não preciso ficar procurando uma especialidade que tenha uma porcentagem maior de idosos. E aí, no meio disso, a minha mãe começa com um quadro de esquecimento. Ela estava no Rio Grande do Sul ainda, eu estava aqui em São Paulo, e isso vai se acentuando. Ela tinha 55 anos, estava lá com meu irmão, que estava acabando a faculdade de medicina lá. E aí esses esquecimentos vão se tornando mais frequentes, até que ela começa a perder funcionalidade. Então ela começou, assim, esquecer cartão no supermercado, não pagar conta. E aí a gente estava entendendo que não era só um esquecimento, que tinha alguma coisa a mais. A gente começa uma investigação, mas o processo de investigação de um quadro demencial é muito longo. Então, a gente passa em torno de 2 anos entre perceber que algo não estava certo e o diagnóstico. E quando chega o diagnóstico de doença de Alzheimer aos 57 anos... Foi muito difícil lidar com isso. Quando você recebe a notícia, você sofre um luto antecipatório. Eu sofri um luto antecipatório, assim, então foi muito difícil lidar com tudo. Entrei num processo de negação e depois eu queria entender muito se ela estava com o melhor tratamento que existia. Nesse momento você já tinha definido por geriatria? Ou foi eu tinha vontade de fazer geriatria. Eu me identificava mais com os idosos, mas eu ainda não tinha batido o martelo, assim. Entendi. E quando fecho o diagnóstico dela, eu começo numa de querer entender se ela realmente está com o melhor tratamento que existe. Claro. Se existe algo mais a ser feito por ela. E aí você entra num mundo, né, das demências, que era muito complexo, o diagnóstico era muito arrastado, muito difícil. Fica naquela, é uma demência, não é doença de Alzheimer, não é. Até que eu encontro uma médica que faz uma investigação mais aprofundada e fecha o diagnóstico e inicia o tratamento. Mas você, desculpa te interromper, mas você, como médica, como que foi essa procura por um outro médico, assim? Como que você fez para buscar? Bom, começa lá no Rio Grande do Sul, quando a gente nota que ela está com esquecimentos. Meu irmão leva ela num neurologista que aplica um mini exame do estado mental, e o desempenho dela é bom. Porque a minha mãe, ela tem 3º grau completo, ela é zootecnista, então para ela um teste do mini mental não era algo tão difícil, então ela foi bem. E a ressonância dela era normal, porque ela tinha só 55 anos. Só que a gente sabia que algo não estava certo. E é muito importante isso, né? Você entender o que a família está te trazendo, os sinais. A família percebe que algo não estava certo, enquanto ela não percebia nada. Lá eles falam que tá tudo bem, que não tinha nada, que era para seguir acompanhando. Mas aquilo vai se tornando mais frequente, assim, os esquecimentos, os erros, uma panela que deixava queimar, uma porta que ficava aberta. E aí a gente traz ela para São Paulo, num centro especializado de memória, de um hospital de referência aqui em São Paulo. E mesmo lá dentro desse centro especializado em memória, ela fez um teste neuropsicológico, o desempenho dela não era o esperado para a escolaridade dela, mas a ressonância dela era normal e aí não era dado o diagnóstico. Entendi. Depois disso eu entro na internet e começo a ler, assim, Alzheimer. Eu era uma médica, nem era clínica, né, generalista, tinha me formado e tinha ido trabalhar num PSF. E aí eu encontro um blog de uma psiquiatra formada pela USP, que tem um blog que ela escreve textos
simples, assim, textos básicos sobre Alzheimer para o público leigo. E eu falei, eu quero que ela atenda a minha mãe. Quando eu levei ela pediu um PET-CT, que hoje a gente entende que precisa de exames mais complexos para o diagnóstico, principalmente nesses quadros mais iniciais. E aí, quando ela faz o PET-CT, vem realmente o diagnóstico e a médica começa com um anticolinesterase, que é o tratamento padrão para a doença de Alzheimer. Só que eu, como generalista, não sabia nada disso, o que era um anticolinesterase, por onde tinha que fazer o exame, se precisava fazer um teste genético, se eu deveria fazer um teste genético também, qual era o risco da gente, como filho, herdar a doença de Alzheimer. Então, começa um monte de dúvidas que as famílias hoje que eu atendo têm, né? E aí, quando começa esse monte de dúvida, eu só lia isso. Então, eu só queria saber disso. E eu lembro que uma coisa que me guiava era assim, eu quero saber se a Rainha Elizabeth fosse diagnosticada hoje na Inglaterra com Alzheimer. O que ela teria de acesso? Qual tratamento seria? E eu só fiquei em paz quando eu soube que era o tratamento que a minha mãe estava. Só que para isso eu fui estudando cada vez mais. E aí eu falava, gente, tá aí, né? Algo que me guia, assim, agora é o que tá me levando. E junto com o histórico já, que eu tinha essa vontade de trabalhar com idosos. Então, eu meio que fui sendo levada, assim. Entendi. E aí, eu fui entendendo que eu precisava seguir aquilo. Eu falei, não, eu vou pela geriatria. E aí, eu entro na residência de clínica na Santa Casa. Começo a falar que eu vou fazer geriatria. As pessoas sempre recebem essa informação, assim, meio geriatria, mas, né, diferente. Não você tem quer trabalhar com idoso. Assim, né? Mas foi isso. E aí eu tinha certeza absoluta, assim, dentro da Santa Casa, já no meu primeiro ano de residência, eu passei no hospital geriátrico da Santa Casa, que é um hospital na Zona Norte, em São Paulo, não é tudo ali no Hospital Central, então a gente tem esse hospital. E quando eu entrei lá, assim, a primeira vez que eu pisei lá, eu falei, é aqui que eu quero estar. Que incrível. É aqui, eu tinha certeza absoluta, tanto que quando acaba a clínica, eu não prestei nenhuma outra prova. E aí eu fiz geriatria lá, os 2 anos, e realmente era o meu propósito de vida, tanto que eu acabei geriatria e fui convidada para continuar lá. Então hoje eu sou preceptora da residência de clínica. Parabéns. Obrigada. Eu sou preceptora da residência de clínica e de geriatria da Santa Casa e continuo lá no Dom Pedro uma vez por semana. Então, foi essa a minha história com a geriatria. Daí, na sequência da geriatria, e como a cannabis acabou entrando na história da medicina da Gabriela? Então, eu meio que conto aqui, né, que as minhas experiências pessoais estão muito interligadas com tudo na minha história profissional. Como que a cannabis entrou na minha vida? Então, a minha mãe evoluiu com muita alteração de comportamento, já porque Alzheimer não é só esquecimento, Alzheimer é perda de funcionalidade, alteração comportamental e psicológica. E dentro das alterações comportamentais e psicológicas que a minha mãe tinha, ela tinha muita alucinação, agressividade, irritabilidade, ansiedade, perambulação, síndrome do pôr do sol. E aí foi ficando cada vez mais difícil cuidar dela. Então, ela achava que a gente escondia as coisas de propósito, ou que a gente tinha roubado, ou que ela não aceitava, por exemplo, que a gente não deixasse ela sair sozinha. E aí, a minha irmã, que não é médica, ela começa a ver alguns Instagrams de pacientes com demência usando cannabis. E aí ela viu alguns tendo respostas positivas e ela vem e fala para mim e para o meu irmão. E nessa época eu fazia Santa Casa já. E ela fala disso e a primeira reação da gente foi que não tinha necessidade, que não precisava, que a gente iria ajustar os medicamentos dela, os antipsicóticos, por ignorância, né? Por desconhecimento mesmo. E aí ela ficou meio assim, falou, não, tudo bem. Só que a minha irmã, na época, era a principal cuidadora, porque a minha mãe morava em cima do apartamento dela, a gente tinha montado meio que uma estrutura para ter ela no apartamento de cima, com câmeras, mas minha irmã era a principal cuidadora. E aí eu pensei, não,
Se a minha irmã cuida dela, eu vou deixar ela fazer essa tentativa. Só que a gente nem engajou nisso, assim. Minha irmã que procurou um médico, que prescreveu cannabis de uma associação, e minha mãe recebeu o óleo. Uns 15 dias depois dela usando, a mudança foi muito nítida. Foi muito expressiva, assim. A gente foi pra praia e aí toda aquela agitação da minha mãe, uma agitação psicomotora muito importante, a agressividade dela, a irritabilidade, simplesmente não tinha mais. A gente conseguiu ficar um fim de semana todo com ela na praia, ela muito tranquila, e ela fazia comentários sobre as conversas que antes ela não fazia mais. Na semana seguinte disso, eu fui almoçar com ela num restaurante. E ela já precisava muito que a gente, né, cuidasse da roupa ali, colocasse muito guardanapo, ajudasse ela com garfo e faca. E ela já pega melhor os talheres. E eu falei, gente, não é possível. Será que é possível? Preciso entender sobre isso. E essa cannabis não foi você quem prescreveu? Não. Foi um médico dela na época? Foi um médico que minha irmã buscou por telemedicina, era um médico do Rio de Janeiro que prescreveu, era um óleozinho de associação que ela começou a usar. E aí foi muito impressionante, assim, para mim, pro meu irmão. E aí eu falei que precisava entender mais sobre aquilo, assim, que precisava conhecer, entender como funcionava. É muito diferente você ver ali, né, na hora, a diferença que faz para alguém tão próximo, né? Eu acho que isso é tão poderoso que quebra qualquer preconceito, né, que você possa ter. Você vê que está ajudando, né, a pessoa. Exato. Você acha que na época você tinha preconceito? Tinha. Eu tinha preconceito e desconhecimento, assim, não sabia, não tinha ideia de como fazer, por onde vinha, por onde chegava, como agia, qual era a história da cannabis, não sabia nada. Então, e aí parece tudo muito distante, né? Assim, como tanto que assim, por muito tempo eu não tinha nem coragem de mexer na medicação da minha mãe, ou aumentar ou reduzir uma gotinha, ou refazer a prescrição. Eu não tinha ideia, assim, de como fazer aquilo. Tanto que depois de um tempo, eu começo a me interessar pelo assunto e começo a tentar saber quem pode prescrever. E eu achava que só neurologistas e psiquiatras podiam prescrever. E aí eu decidi que, assim, eu ainda estava lá na residência de clínica, aí eu decidi que eu ia fazer clínica, eu ia fazer geriatria, eu já estava vendo uma pós de psicogeriatria, para que então eu pudesse prescrever. E aí é quando eu começo a procurar, assim, entender, e tudo começa a fazer sentido. Sim. Muito legal. Eu queria agora trazer o Lê uma pergunta. Nesse contexto todo, né, é muito legal de ter a visão de uma médica e ver esse processo de desconstrução, né, de como você enxerga a cannabis, né? E você, nesse meio tempo, empreendeu e criou a Simples Cannabis. Para você, assim, como foi criar a Simples Cannabis, assim, entrar nesse mercado e decidir, não, eu vou apostar nesse mercado? E também se você tem alguma relação pessoal, assim. Sobre empreender, vou voltar um pouco também na minha história, e daí, que nem ela falou, tudo vai se somando, não é um fato só. Eu fiz biologia, mas na época que eu entrei, o que eu queria era estudar o genoma, estava naquela época do primeiro laboratório da USP estudando o genoma, desenvolvendo projetos sobre isso, e era para mim uma frente de pesquisa que eu achava muito interessante. Eu sempre gostei muito de matemática, estatística, e meu pai tinha acabado de falecer por câncer também. E daí eu pensava muito até na evolução da medicina, de pesquisa de medicamentos, e eu não tinha estômago para ser clínico, médico, para sangue ou qualquer coisa assim. Então, nunca... Até pensei na época do cursinho, o pessoal fala, mas você vai fazer biologia? Faz medicina, já está na sala de biológicas, né? Eu falava, não, cara, medicina, eu não tenho estômago para isso. Então, um passo mais para trás, né? O câncer do meu pai foi muito rápido, foram do diagnóstico, ele teve 4 meses e dito de pâncreas, então é aquele que já estava com metástase numa região muito inoperável, por assim dizer. E tiveram 2 coisas que, obviamente, impactam nesse cenário, que é
tanto a questão das náuseas e da quimioterapia, quanto a questão também no final, o paciente acaba ficando sedado de morfina quase, né? Ainda assim, na minha visão naquela época, cannabis era algo, a droga recreativa, era igual, sei lá, beber álcool, enfim, não tinha a menor visão sobre a cannabis medicinal. Eu não tinha, que nem hoje em dia. Não estudei as propriedades da cannabis, nem nada disso na faculdade, não existia essa visão até, não sei se eu que não tive esse interesse, mas eu acho que até na medicina, né? A medicina endocannabinoica também não tem na grade curricular de graduação. E daí passa o tempo, eu acabei trabalhando na indústria de bebidas alcoólicas e passei 12 anos nessa indústria. E uma coisa que também foi ficando clara para mim é que a gente tem as concepções de droga que são as que estão escritas na Constituição como drogas proibidas e com um contexto muito pejorativo e negativo, né? Não estou nem falando sobre proibição ou legalização, mas fato é que o que é droga, para mim como biólogo e muito racional, para mim toda droga era muito lesiva, era muito tóxica. E daí quando eu saí da indústria de álcool, eu já estava com uma visão muito diferente. Isso foi depois da pandemia. Eu percebi que assim, o meu próprio relacionamento com álcool já não era muito saudável e provadamente, né? Álcool não tem nenhum benefício, é uma droga simplesmente lesiva ao corpo. Eu perdi o olfato também, e eu como mestre cervejeiro, quando eu perdi o olfato, deu uma balançada psicológica também, porque eu era treinado para sentir cheiro, né? Basicamente. E daí foi um momento também complicado para mim, psicologicamente falando, e eu tinha meus preconceitos com remédios em geral. Não sei, eu acho que é mais medo do que preconceito, sendo bem honesto, porque acho que às vezes você entra e não sai, enfim. E o que me ajudou nessas crises, por assim dizer, foi a cannabis. E aí eu comecei a estudar. Aí veio o lado um pouco biólogo e assim, cara, mas espera aí. Eu estou aqui falando sobre álcool, cannabis e questionando tudo, então vamos estudar. E daí você começa a ver, mas não é possível. Mas tem esse benefício e esse benefício. E os primeiros que aparecem, quando você olha as ações básicas do CBD e do THC nos receptores CB1 e CB2, tem muita evidência e tudo corrobora, né, com ações antieméticas, né, que ajudariam no enjoo do meu pai, por assim dizer, ações com dor e com bem-estar emocional também, que daí eu falava assim, nossa, se eu tivesse na época, se eu pudesse ter oferecido isso... Meu pai tinha muito preconceito. O estigma vinha sobre todos, né? Alguns já tinham uma visão diferente ou já tinham estudado sobre o assunto, mas meu pai tinha um estigma muito forte também contra isso, que era droga. E tudo se misturava, né? As pessoas veem droga como... A cannabis era dita como porta de entrada, você vai para as outras drogas mais pesadas, então... O quanto evoluiu, né? Também exato. O discurso em relação a isso. Tinha um estigma muito forte, é uma ladeira abaixo. Que seu pai faleceu? 2005, porque eu entrei na faculdade em 2006. Saí do meu antigo emprego, por assim dizer, pensando, e aí, vou continuar na indústria de álcool... só que eu já estava com um pé atrás forte, já estudando sobre isso, vendo um pouco cannabis como remédio de certa forma, mas ainda num cunho totalmente pessoal. E na verdade eu recebi uma ligação, que daí foi um amigo do meu atual sócio, que conhecia nós dois e sabia que eu estava querendo empreender. Eu acabei saindo de uma forma muito ruim do meu antigo emprego, assim, eu saí meio descrédulo da indústria, e daí um amigo em comum apresentou eu e o André, e o André já estava com essa ideia relativamente pronta, assim, ele com o know-how dele, do pai dele, um know-how médico e de empreendedor, ele já acreditava muito nessa medicina, no CBD, nos novos medicamentos que estavam aparecendo e tudo mais, com
lógico, ele estava com o intuito de empreender, mas com corroboração científica. Então, isso que me atraiu. E eu comprei a ideia e falei, cara, vou estudar mais e tá bom, então vamos entender esse mercado. E daí eu fui entender que já vendia na farmácia, né? Hoje as pessoas falam assim, não, mas é a mesma maconha, não é? É cânhamo, é droga, é hemp, qual a diferença dos produtos? Eu falava assim, gente, só para vocês entenderem se é ou não legalizado, vende na farmácia. E agora, na Drogasil, você compra um óleo de cannabis que é literalmente maconha espremida. E vende na farmácia. E as pessoas, não é possível. Não, mas esse é remédio, não é a maconha. Eu falava, não, realmente, você espreme é outra coisa. Mas, claro que tem N formas de ingestão e uma variação de canabinoides e apresentações e concentração. Mas eu acreditei exatamente, já que está entrando um produto relativamente novo, ninguém nem sabe que existe, não sabe que é legalizado. Então, assim, é uma ruptura histórica, tanto para a medicina quanto para o mercado. Quando você tem uma abertura dessa, é novo, né? Ninguém sabe onde vai parar, mas a tendência é não voltar para trás, né? Pelo menos isso é o que a gente viu em todos os países que entraram de alguma forma nessa medicina. E Gabi, perguntando agora, pegando esse gancho do Leon, do seu ponto de vista de médica, essa relação com preconceito e como que você enxergava e aí a sua entrada nesse mundo em relação aos produtos, como que você foi conhecendo as diferentes formas que existia e tal, como que foi essa trajetória? Não é fácil. Alguns anos atrás era mais difícil ainda, né? Então hoje a gente fala um pouco mais e eu ainda sinto muita dúvida de muitos colegas que chegam até mim com muitas dúvidas. Então hoje eu tenho um Instagram ativo que eu falo de cannabis e de geriatria. Doutora Gabriela Mânica. Boa, sigam. E lá as pessoas me procuram, assim, ainda hoje, né? Que tem óleo na farmácia, tem médicos que não sabem que tem óleo na farmácia, apenas você faz a prescrição azul ou amarela, a depender da concentração. Então eu começo, como eu falei, assim, ainda eu achava que eu precisava ter algum título de especialista para conseguir prescrever. Então era tudo assim, difícil encontrar informação. E aí eu lembro que eu achei um curso chamado Medicina Canabinoide, baseado em evidências da USP. Legal. E eu falei, bom, gente, na USP estão falando de cannabis. É relevante mudou, né? Esse assunto. E aí, quando eu começo a assistir o curso, eu vejo, assim, neurologistas muito renomados que falam de demência falando de cannabis. E aí eu começo a entender um pouco do sistema endocannabinoide, de fisiologia. E eu lembro que no começo eu ficava incrédula, assim. Eu ficava, descobriram CB1 em 90, 93. Depois CB2, anandamida. Mas eu consigo dosar essa anandamida em mim? Porque eu só vou acreditar o dia que eu conseguir dosar a anandamida. Então você fica muito... Porque assim, você passou 12 anos... sem ouvir falar, nunca vi na faculdade, nunca vi em livro nenhum. De repente eu descubro que no meu cérebro é cheio de receptor canabinoide. E se eu falar para um médico agora, ele escuta com estranheza. Lá dentro da Santa Casa, assim, às vezes eu falava um pouco e isso soa com estranheza. Assim, é fisiológico isso? Mas não é possível. Então é difícil ainda hoje, com muito mais acesso à informação. E eu noto que hoje o que faz os colegas buscarem muito é a própria demanda dos pacientes, assim. O que tem feito muitos colegas chegarem até mim eu estou com 3 pacientes no meu consultório em uso de cannabis, preciso aprender a manejar. Ou as pessoas estão chegando até mim procurando a prescrição de cannabis. Mas eu começo a entender... E quando acaba o curso, eu falo, ok, entendi que existe um sistema, estou ainda um pouco incrédula, preciso ver mais sobre isso, mas não tinha a mínima ideia de que produto usar, de por onde começar, de por onde conseguir, como que é essa autorização Anvisa, parece que é um negócio muito difícil, e quanto tempo para chegar. Posso fazer uma perguntinha, só uma curiosidade, você tinha preocupação legal, assim? Você chegou a consultar o advogado, alguma coisa assim, ou não? Isso não? Mais tarde, depois eu fiz
consultei um advogado, fiz uma consultoria, mas na época não. Eu queria entender mesmo. Entendi. Mas na parte médica, você na parte médica, podia exato. Como que age? isso? Onde que isso funciona? E não faz mal mesmo? E não vicia mesmo? E não torna as pessoas dependentes? E não mata neurônio? Tipo, como que funciona? Onde que se liga? E você começa a entender que o sistema e que a cannabis é usada de forma medicinal há milênios, isso é muito surpreendente. Aí você começa a entender, eu sou enlouquecida por história, então assim, eu fiquei lá presa na história, entendendo. É engraçado, né? Porque fala, não, o cannabis medicinal é uma coisa nova. Não, pessoal. Exato. Não, e aí já faz quando tempo. Nova pós-proibição, né? Mas da medicina chinesa. Como começou o uso da História da cannabis? cannabis. a história da cannabis, Um resumão bom, sacanagem, né? tem de muitos milênios, né? Mas a primeira prova mesmo é de 2.700 anos antes de Cristo, com o imperador Shenlong, né? Que é o pai da medicina chinesa. E aí eles já faziam uso da cannabis lá de forma medicinal, só que eles guardam todos esses conhecimentos e escrevem uma farmacopeia 500 anos depois de Cristo. Então tem uma farmacopeia da medicina chinesa e que lá já tinha muita referência à cannabis medicinal. Nesse meio tempo, no Egito também era utilizada de forma medicinal e tem vários papiros no Egito falando que era usado para dor, para convulsão. Na Índia, ela tinha um peso religioso muito importante, era usada de forma medicinal. Aí ela ia se difundindo por todos os continentes, ou parece que eles já tinham ali de alguma forma. E aí, no continente africano, eles usavam de forma medicinal, até que vem para o Brasil pelos escravos, vem para a América, né, com os escravos. E aí começa a ser usada em toda a América. Foi muito surpreendente para mim saber que na Europa, assim, metade do século XIX, tinha já mais de 100 estudos publicados sobre o uso de cannabis de forma medicinal. Era vendido, comercializado em farmácia. Tem um museu em Amsterdã que tem todos os vidros lá, todos os livros que falavam de cannabis, os vidrinhos que eram vendidos na farmácia. Legal. E aí ela é proibida por interesse político, financeiro, a indústria farmacêutica vindo com muitos medicamentos alopáticos na época, e a parte assim muito relacionada também aos escravos africanos da América, aos mexicanos. Então tinha essa questão de preconceito do povo mesmo e dos cultos religiosos que faziam utilização da cannabis, e é proibida. E aí vem o movimento hippie utilizando muito a cannabis, e aí surge aí o interesse no Dr. Rafael Mechoulam em entender o que tinha na planta, como que agia, e aí na década de 60, então, ele isola pela primeira vez e consegue desvendar a estrutura química do CBD e do THC, e aí começam os estudos. Eles ficam 30 anos estudando ali para tentar entender onde funciona no cérebro dos mamíferos. Eles estudavam em ratos, e aí eles descobrem, então, na década de 90, depois de 30 anos, o receptor CB1, que eles nomeiam receptor canabinoide 1. Logo depois surge, né, aquela dúvida, por que existe um receptor canabinoide para uma substância exógena, sendo que no nosso corpo tudo faz sentido. Então, se eu tenho uma fechadura, eu tenho a chave, eles foram atrás da chave, o ligante endógeno, que eles dão o nome de anandamida, que do sânscrito significa felicidade plena. E aí temos então ali um receptor que eles já tinham desvendado, o primeiro, o ligante endógeno, anandamida. Eles continuam e descobrem o segundo receptor, canabinoide 2, e depois o 2-AG, 2-araquidonoilglicerol, um outro ligante endógeno, e substâncias degradadoras desses ligantes endógenos, que é a AFA. E aí tem um sistema fisiológico completo montado, onde eu tenho receptor, eu tenho ligante endógeno, eu tenho enzima degradadora, é um sistema fisiológico, é celular, eu produzo mais anandamida conforme demanda, e aí a gente tem vários mecanismos fisiológicos no nosso corpo que aumentam ou reduzem a produção de anandamida, e diversas condições que fazem com que a gente tenha déficit de anandamida, estresse crônico, por exemplo, insônia, depressão. Então, assim, a história da cannabis é essa, até chegar nos dias de hoje, a gente entender
de que forma, qual é a aplicabilidade dela na medicina e como que ela pode ajudar aí no combate de tantas doenças. Não tem efeitos colaterais muito relevantes como outros medicamentos que a gente precisa usar, às vezes, para o tratamento de uma insônia ou para um tratamento de uma alteração comportamental numa demência. Óbvio que não substitui os tratamentos modificadores de doença, né? Claro. Eu falo muito isso sempre, tanto quando eu dou aula ou quando eu, no meu Instagram, e até para os meus pacientes, educo eles, que não substitui tratamento modificador de doença. Então, se eu tenho um câncer, eu vou tratar o câncer, mas eu posso usar cannabis para alívio dos sintomas. Se eu tenho uma demência, eu vou tratar a demência, mas eu posso usar cannabis. Se eu tenho insônia e estou tratando, às vezes, com um medicamento com alto grau de dependência, com muito efeito colateral, aí sim eu posso substituir. É muito interessante, eu pego muito nessa evolução, né, quanto a gente evoluiu. Quer dizer, né, se você for pensar, você estava falando que usavam isso no Egito, e a gente hoje usa menos, né? E aí hoje a gente entendendo cada princípio ativo, né? E o quanto isso, porque eu como leigo, eu penso, THC e CBD, THC e CBD, é o que eu escuto, né? E aí hoje a gente tem diversos princípios ativos, né? São mais de 100 moléculas, se não me engano já. Isso só canabinoides, né? Além de terpenos e flavonoides, mas... E hoje está tudo liberado aqui no Brasil? Não é que é tudo liberado, a questão é simplesmente produtos à base de cannabis. Aí você tem diversos produtos, hoje em dia já começa a se entender um pouco das diferentes efeitos de cada planta pelas diferentes composições de canabinoides também. Majoritariamente, você tem plantas com maior ou menor teor de óleo. Normalmente eles usavam a palavra cânhamo e hemp para as plantas com maior utilidade para as fibras, mas isso acabou virando, o hemp acabou nos Estados Unidos principalmente virando a palavra a ser usada para a cannabis com baixo THC, que acaba virando como o óleo de CBD. Então aí você tem a maioria dos produtos e medicamentos hoje em dia muito focado no CBD com baixo teor de THC, mas já aparecendo, que nem você disse, CBN, CBG, CBC, CBDA, CBGA, THCV. Então são muitos canabinoides, cada um com funções completamente distintas nos receptores CB1, CB2. Isso gera uma gama de ferramentas, né, para a medicina em geral. E a gente ainda tem muito a evoluir, né? E aí eu querendo voltar ao ponto que eu te interrompi com a história muito interessante da história da cannabis, mas com tudo isso que o Leon falou, dessa evolução, e o quanto a gente está entendendo melhor, você estava contando do seu início em começar a receitar e ir entrando nesse universo. Sim, isso, né, dos diferentes canabinoides é algo muito interessante que a gente tem, porque a gente pode, às vezes, mexer na composição do óleo e consegue ter resultados, às vezes, mais específicos. Às vezes, a gente pode usar um óleo de um tipo de composição no período diurno, composição no período noturno, e cada vez a gente vai entendendo mais isso. E aumenta, assim, mais ainda o leque, né, de comorbidades, de sintomas que a gente pode tratar. Mas, quando eu começo a estudar, a minha irmã começa com um quadro de enxaqueca. Sempre teve, assim, ao longo da vida, mas teve um período de uma exacerbação muito grande. Ela já tinha passado com vários neurologistas, já tinha feito diversas investigações, já tinha feito todos os tratamentos. E aí ela foi internada, ela teve uma crise muito forte, ela estava indo assim para o hospital com muita frequência, e numa última crise que ela teve, foi muito forte, ela precisou ficar internada num hospital aqui em São Paulo, recebendo ketamina, e era um tratamento muito, assim, eu nunca tinha visto uma pessoa ser internada, recebendo ketamina, por um quadro de dor, mas a gente estava apostando muito que depois desse tratamento ela iria ter uma melhora, e ela recebe alta com um monte de medicamento, ainda com muita dor. A gente tinha feito todos os tratamentos que existiam e eu já tinha um conhecimento mínimo ali, e eu falei, eu vou te prescrever cannabis. Eu ainda estava me sentindo muito segura, eu procurei uma marca assim, que era a marca de um amigo de um amigo. Eu mandei a receita para eles, e o óleo chegou. E minha irmã começou a usar.
E começou a melhorar da dor, assim. Começou a melhorar da enxaqueca. E teve uma melhora importante no sono. E esse óleo, você sabia as composições direitinho ou era mais... Eu estava muito insegura. Era a minha primeira prescrição, então eu prescrevi um isolado. O que significa isolado? Eu sou CBD. leigo, mas talvez alguém não saiba também. CBD isolado. Então, assim, é um óleo que você tem apenas a molécula do CBD. Tem 3 tipos de óleo, né? O full spectrum, onde são todos os componentes da planta. Exatamente isso que o Leon falou, a cannabis espremida. O broad spectrum, que é retirado apenas o THC. Então, quando você quer o efeito desses outros, canabinoides, CBN, CBG, os terpenos, flavonoides, que tem um efeito importante e que tem também uma teoria do efeito comitiva, que eles se somam ali. E aí, nesse caso, assim, eu não posso usar o THC por algum motivo. Então, eu vou usar o broad spectrum, que eu tenho os outros componentes. Isolado, a gente usa isolado para crianças, para pessoas que têm alguma contraindicação absoluta ao THC, mas hoje eu acabo usando mais o broad spectrum mesmo. Isolado tem muito aqui no Brasil, nas farmácias, então a gente acaba usando isolado quando quer começar de imediato. Até um tempinho atrás não tinha full spectrum, agora a gente tem na farmácia também, mas isolado assim, você está começando, você quer entender como que o paciente vai responder, Claro. Um histórico de transtorno afetivo bipolar, de esquizofrenia, a gente vai usar os isolados. Eu começo com o isolado para ela, e ela já tem uma melhora muito significativa, assim. E sono, melhora da qualidade do sono, ela começa a dormir bem e ela fica muito agradecida. Ela começa a me falar, eu tô melhorando, e aquilo é muito impressionante pra mim, assim. Eu já tinha tido história com a minha mãe, aí eu tenho história com ela, eu vejo ela melhorando, e aí eu me prescrevi também pra ansiedade, assim. Isolado também. Isolado também. Eu queria entender como que funcionava, como que era. Eu queria abrir, queria que visse chegando, queria ter essa experiência, assim, de entender mais, de ir lá no site da Anvisa, de fazer a autorização Anvisa. E aí eu começo a usar o óleo para ansiedade e demorei para ter resultado, assim. Eu lembro que depois de uns 20 dias eu começo a ficar meio frustrada porque eu não estava tendo resultado, até que eu chego numa dose que eu entendo, assim. Eu falei, pronto, alcancei a minha dose. E aí a minha experiência foi muito interessante, porque melhora a minha ansiedade, e desde que eu tive câncer aos 18 anos, eu lidei muito bem, assim, a parte psicológica, mas eu fiquei com uma lesão no couro cabeludo, fiquei com psoríase. Psoríase é uma doença de pele autoimune e está totalmente relacionado com a parte psicológica. Então, foi uma forma como o meu corpo me mostrou que, sim, tinha me afetado de alguma forma. E aí eu passo desde os 18 anos até os 30 com psoríase no couro cabeludo, procurando tratamento com vários especialistas e nunca tinha conseguido tratar. E aí eu começo a tomar cannabis para ansiedade, começo a ver uma melhora na ansiedade. E aí um dia eu coloquei a mão no meu couro cabeludo e não senti. Eu já era tão acostumada. Nossa. E aí eu não senti. Eu lembro que eu fui pro meu marido assim, olha meu couro cabeludo, e aí tava praticamente zerada a minha psoríase. Nossa. Roupa preta, como eu tô hoje, era uma coisa que eu não podia usar. Tinha tentado de tudo, todos os dermatos, já tinha feito tratamento com infusão de metotrexato no couro cabeludo. Tipo, isso em quanto tempo você viu esse resultado usando cannabis? Eu acho que uns 5 meses depois, assim. Mas eu não sei se eu demorei para anotar. E para acertar a sua dose? Para acertar minha dose foi um mês. Um mês eu já estava notando assim que eu estava melhor. Eu continuei subindo, aí fui entendendo qual óleo era melhor para mim também. E aí, bom, e eu tinha 3 provas muito reais na minha vida. Era minha mãe, depois era minha irmã, depois era eu. E aí eu falei, não, agora eu preciso começar a prescrever para outras pessoas. E aí eu falo a primeira vez, assim, aí eu começo a falar, né? Na residência, na Santa Casa, começo a falar para os meus chefes. Eu lembro de uma pessoa me falar assim, mas você vai prescrever? Não tem evidência científica.
Quando a pessoa me falou isso, eu falei, se não existisse um médico que tivesse prescrito para minha mãe a primeira vez, mesmo sem evidência científica, sim, quando a gente fala de evidência científica em específico, seria algo on-label. Então, vir na bula da cannabis que ela é indicada para a doença de Alzheimer, que ela é indicada para a psoríase, que ela é indicada para a ansiedade. Infelizmente, ainda não tem essa indicação. A gente faz isso off-label, né? Tratamento compassivo, quando já fez tentativa de outros tratamentos, ou de forma off-label. On-label é apenas para epilepsia. E aí a síndrome de Dravet, esclerose tuberosa, que foi autorizada pelo SUS agora, né? Então, para você retirar pelo SUS hoje aqui com papel de alto custo, são para essas doenças. E aí eu começo, assim, a falar de cannabis e prescrever, e aí, assim, é uma cadeia. Você prescreve para um, ele te indica para mais 5, e esses 5 te indicam para mais 25. O resultado nela, a pessoa vê o resultado nela e fala, não, você precisa usar. O resultado é muito fantástico e aí as pessoas vão te indicando. Assim, hoje eu tenho mais de 600 pacientes em tratamento. Nossa, incrível. Eu tenho paciente em 8 países. Tenho uma paciente minha que eu reavaliei ela ontem, a Gabriela, ela mora na Itália. E ela começa a usar cannabis lá, porque ela compra, ela vai numa loja, pede e passam para ela. Era uma quantidade irrisória de CBD e era um óleo tópico. Aí ela me procura, assim, começa a procurar, encontra o Instagram. E aí a gente faz o tratamento, a gente encontrou um óleo para ela na França com uma boa quantidade de CBD, um óleo full spectrum, e ontem ela voltou com resultados fantásticos, assim, ela falou, Gabriela, eu não tive cólica no meu último ciclo, isso nunca tinha acontecido na minha vida. Então, assim, os resultados, eles reforçam a gente todos os dias a continuar prescrevendo, a continuar levando para as pessoas, é muito incrível. E aí acontece isso às vezes, né, das pessoas nesses outros países, você consegue perceber que por mais que as pessoas tenham o acesso, eles encontram, às vezes eles vão precisar alguém ali para te guiar no tratamento, para te deixar mais seguro, para aumentar a dose, para entender, então, o uso correto. É muito interessante isso e os resultados são muito fantásticos. E faz, assim, muito sentido como as coisas vão se conversando, né? Primeiro, cada vez está mais provado, aos poucos, né? Estamos muito atrasados por conta da proibição, mas a presença dos receptores, que nem a doutora Gabriela falou, CB1 e CB2, no sistema imunológico já está mais do que provado. Nas células imunológicas o CB2, mas nas células neurais o CB1 não é uma droga tão perigosa por não ter tanto um efeito cardiorrespiratório. Então a overdose fica quase impossível, que é algo muito normal em muitos medicamentos. E daí esses efeitos clínicos acabam falando muito mais, até as evidências vão vindo atrás, provando que as pessoas meio que já souberam na clínica, né? Sim. Então vem corroborando. Muito legal. Outro dia eu estava lendo, né, de dose tóxica mesmo. A dose de CBD tem um estudo, que é o estudo do protocolo Delphi, um estudo que a gente usa muito, que é o único estudo que tem protocolo de dose mesmo, e ele fala que seria, assim, de 6.000 miligramas por quilo de CBD. A gente poderia usar uma dose, assim, de 200 mil miligramas de CBD, e até eles falam no estudo se seria... De impossível ingestão, quase. Ingestão, exatamente. Seja... Agora, para um medicamento, aí é o atraso, né? Desde lá metade do século XIX, tivesse sido continuado estudado, aqueles 100 estudos que tinham, talvez hoje a gente tivesse, mas realmente é difícil, porque um estudo para tornar um medicamento, uma substância, medicação para aquela comorbidade, precisa de vários níveis de estudo, e aí eu preciso comparar uma população recebendo medicamento, excluindo todos aqueles fatores confundidores,
com uma população recebendo placebo. E aí normalmente os estudos são feitos com a mesma dose de medicamento. E na cannabis a gente não consegue usar a mesma dose. Então, as pessoas falam muito sobre isso. Eu fui ler um estudo, mas aí as doses são muito divergentes. Sim, porque o sistema endocannabinoide ele funciona de uma forma específica em cada pessoa. Então, você não consegue padronizar a dose. Você padroniza uma dose e você não tem resultado. E a gente precisa entender que não vai existir dose, muitas vezes não vai existir protocolo, vai ter um número mínimo, um número máximo. E vai ter que moldar estudos nessa forma para que a gente chegue com comprovação mesmo em bula para todas essas doenças que hoje já tem tantos benefícios e a gente acaba fazendo uso compassivo, uso on-label. Eu li há pouco tempo atrás uma coisa que fez muito sentido para mim e que você está falando agora, e lembrei que a meia-vida dos canabinoides no nosso corpo é em torno de 15 minutos. Então, ele meio que tem uma metabolização relativamente rápida. E na prática, quando você lembra e fala que a gente tem produção e decomposição de anandamida, de 2-AG, uma variação de quantidade de receptor, CB1, CB2, você começa a formar uma matriz de possibilidades de cada indivíduo ser mais ou menos sensível para cada um dos canabinoides, para cada um dos estímulos ou bloqueios. E você ainda soma isso com uma gama de produtos de diversas composições e concentrações. Você tem com mais CBD, 1:1 com CBD THC, com mais THC, com outros N-canabinoides e de tudo isso os fracos e os fortes. E daí você vai acertar a dose em um protocolo para todo mundo, é praticamente impossível, né? E aí você tem diversas formas, né, desses canabinoides agindo. Então, o THC ele é um agonista parcial dos receptores, enquanto o CBD vai diminuir a ação da FA. E aí, se eu estou diminuindo a ação da FA, eu aumento a minha própria concentração de anandamida. Mas quanta FA eu tenho para que o CBD haja ali e reduza a ação da minha FA? Quanto anandamida eu tenho para diminuir a degradação? Então, às vezes, você nem está agindo direto. Você está inibindo a FA, você está aumentando a sua própria anandamida. Mas uma pessoa que medita, que faz exercício físico, vai ter mais anandamida. Então, se eu inibo a FA dela, ela tem um efeito maior do que outra pessoa que tem um déficit maior, que tem uma doença crônica, que tem ansiedade, que tem insônia. Então, não tem como padronizar. Cada paciente está com uma dosagem e ele tem a dosagem específica. Enfim, pega um bom COA, você confia, tem um bom custo-benefício. Separei algumas marcas ali que eu mais prescrevo, você conhece. Cada prescrição minha tem a quantidade de miligrama por gota, então eu sei exatamente quanto tem em cada gota. E eu vou titulando e eu faço, às vezes, esse ajuste por encontros semanais, quinzenais, mensais com o paciente. Você precisa acompanhar ele mais de perto, você precisa ficar fazendo ajuste e alinhar tudo isso com o paciente logo no início do tratamento. Assim, vai ser de tal forma para que ele não se frustre por não ter os efeitos já nos primeiros dias, para que ele entenda que pode demorar, mas a maioria das vezes, eu sempre vejo eles em 4 semanas. E a maioria das vezes eles já vêm assim. E é bem interessante, porque eles norteiam muito qual vai ser meu segundo passo. Então, por exemplo, o paciente já vem com uma pequena resposta. Eu já continuo aumentando na mesma proporção que eu estava. Ele vem com 0 de resposta depois de um mês. Eu já faço esse aumento exponencial. Eu sei que ele não teve efeito colateral, eu já faço um aumento exponencial. Ele vem com uma resposta, vem com um efeito colateral. Aí eu já seguro mais para aumentar a dosagem. E aí, pelo que eu sei da Simples Cannabis, né, a Simples Cannabis atua muito junto com o médico, né, nesse sentido de entender quais os produtos, porque lá fora está evoluindo muito rápido, né? E quais os produtos que fazem sentido e também nessa questão da dosagem, né? Que vocês também oferecem um serviço para auxiliar nisso, né? Na prática, assim, a gente hoje ainda está falando de acesso às pessoas a esse tipo de tratamento, né? Muitas pessoas chegam, que nem a doutora Gabriela falou, querendo saber como encontrar um médico que prescreve. Algumas já querem, já tomaram de alguém, já ouviram falar e ainda querem acesso. E daí, quando você entra em acesso, você tem a questão de preço.
Você tem as associações oferecendo um trabalho incrível pelo Brasil, mas muitas pessoas ainda buscam algo um pouco mais com exatidão, alguma que nem a doutora Gabriela falou, às vezes a pessoa quer começar devagar, com CBD isolado, com um produto com uma dosagem ou concentração um pouco mais conhecida ou precisa, e você tem os produtos com uma variação de preço enorme e de composição. Você tem o acesso pela importação através da RDC 660, você também tem o acesso aos produtos de farmácia através da RDC 327, só que ainda você depende de uma prescrição nesses 3 casos. E essa conexão do médico ao paciente, a gente acredita muito ser importante pela questão, inclusive, da eficácia do tratamento. Existe uma forma meio correta de você alcançar os seus objetivos, independente de qual for, estímulo, não estímulo, enfim. Hoje em dia é com um certo acompanhamento, é com um conhecimento prévio, é com alguém ajudando. Você precisa disso para alcançar a eficácia, não é tão simples quanto simplesmente começar a tomar. Então, o que a gente busca é tentar que as pessoas atinjam o tratamento eficaz. E isso envolve um cenário complexo, desde acesso a diversos tipos de medicamento, desburocratização, um acompanhamento e, finalmente, chegar na eficácia do tratamento, por assim dizer. Sim, exatamente. Por exemplo, a minha cunhada mora nos Estados Unidos, no Colorado, e ela tem insônia e ela usa Zolpidem até hoje. Eu falo, isso é inaceitável, você mora no Colorado. Só que o que aconteceu? Ela comprou um óleo que tinha 500 miligramas de CBD, tentou usar algumas noites, não teve nenhum efeito, falou, cannabis não funciona para mim, e voltou a usar o Zolpidem dela. Então... E ela já tentou, com todo o estigma, enfim, ela até tentou, mas daí Tentou, funciona, chegou na parte de de tentar, uma vez, né? Chegou. Mas se não tem esse acompanhamento, né? Exato, alguém te falando, né? Qual dosagem é segura? Às vezes a pessoa fala, um frasco inteiro tem 500 miligramas e a dose daquela pessoa é 300, ele vai ficar apavorado, eu vou tomar um frasco todo dia. Exato. Então, assim, precisa de mais estudos do que a gente tem, com certeza, e sempre tá tendo. Eu montei uma aula 1 ano atrás que eu puxei, né, quantos estudos a gente tinha, e era 4.000 e pouco estudos, se eu não me engano. 1 ano depois já tinha 6.000 estudos, então, assim, tá aumentando cada vez mais. A necessidade é muito grande, porque a gente está usando cada vez mais e os pacientes estão buscando cada vez mais. Os pacientes, eles leem, eles se interessam, eles veem alguém tendo benefício com o uso e querem usar. E aí a gente precisa entender cada vez mais e ter os meios de, né, proporcionar esse tratamento com bom custo, com segurança. É importantíssimo esse acompanhamento médico, né? Importante, muito importante. As pessoas que pensam assim, compram fora e querem usar e tal, é muito importante para entender também como funciona no seu corpo, né? Exato, como eu falei, a minha paciente na Itália estava tomando um óleo que era para passar na pele. E é isso, os produtos tópicos têm aparecido muito. Alguns anos atrás era mais óleos de ingestão, mas de repente apareceu muito desses sérums, né, cremes e óleos. O próprio mercado está crescendo junto, aí com diferentes composições e diferentes aplicações, concentrações, enfim. Exato, e aí você comprar óleos aleatoriamente, sem uma orientação, porque isso eu acho que vai começar assim, ser cada vez mais fácil. Às vezes é um óleo sem um certificado de análise, então você pode estar consumindo um óleo com contaminação, com metal pesado, com bactéria. Já vi óleo com detecção de bactéria, com detecção de metal pesado. Então, é muito importante esse cuidado, né? Buscar orientação médica, saber exatamente a proveniência. Já aconteceu de eu prescrever óleo para o paciente, a gente precisa colocar a marca, os pacientes voltam pedindo para que a gente retire a marca, mas nós precisamos, né, pela RDC, a gente precisa determinar a marca que aquele paciente vai usar para que ele faça a autorização Visa, a importação correta. E aí eles procuravam no Google,
encontravam uma empresa que pegava a prescrição e entregava óleo de outra marca. Nossa. E aí os tratamentos trazendo muito efeito colateral. Eu tentei entrar em contato com essa empresa e quando eles perceberam que eu era médica, eles pararam de me responder. Nossa. E eu fiz até um street view, assim, vi que era uma fachada, que não existia nada no local, assim, era uma fachada. E aí eu falei para o meu paciente, você está comprando provavelmente, isso é ilegal, não pode estar fazendo, a gente não sabe o que tem aí dentro, não tem nem como eu te orientar, eu não sei o que você está tomando, eu não vou guiar o seu tratamento porque eu não sei o que tem aí dentro. Então, esse cuidado tem que ser tomado, sim, e a orientação médica para que o tratamento seja eficaz, porque pode tanto ser ineficaz e você está perdendo ali a chance de melhorar dos sintomas, assim como gastando, onerando financeiramente para algo que não vai ter nenhum resultado, como você pode estar usando algo com contaminação, algo que não, enfim. No melhor dos casos vai ser ineficaz. No melhor dos casos vai ser ineficaz, exatamente. E a gente está chegando ao fim, mas queria perguntar a mesma pergunta para os dois, mas eu queria a visão de cada um, começando pelo Leon. Um médico hoje que quer começar a receitar. Chega um paciente e fala, não, eu quero, ele nunca receitou, é ignorante no assunto, assim, não conhece o assunto direito. O que você recomendaria assim, hoje? E aí explicando também, se você puder rapidamente explicar um pouco do que tem na lei, como que funciona a lei em relação a isso hoje, a cannabis medicinal. Em termos de lei, que nem a doutora já falou, claro que é legalizado, qualquer uma das formas que a gente apresentou aqui de obtenção do tratamento é legalizado, então o médico ele tem que mais se preocupar, que nem ela disse, com o conhecimento dele, não com a ilegalidade, com a questão do tratamento em si, de o que será prescrito e tudo mais, mas sobre lei é simplesmente, existe as RDCs 660 e 327, na 660 a receita branca, uma receita simples, com o nome comercial, a posologia, claro, todas as... mas fato é que uma receita branca você consegue fazer a importação de produtos à base de cannabis, essa seria pela RDC 660. Com a receita azul ou amarela você pode fazer a aquisição em farmácias e drogarias dos medicamentos aqui no Brasil autorizados para venda. E sobre a formação, na prática, existem muitos cursos já disponíveis, alguns mais técnicos, alguns baseados mais em casos. Grande parte do conhecimento, inclusive é porque a doutora Gabriela está aqui, vem realmente de médicos que já têm uma prática que é difícil encontrar. Como todos os medicamentos são prescritos de forma relativamente controlada, mesmo a receita branca passa pelo processo de autorização da Anvisa, então você sabe aproximadamente a quantidade de médicos que estão prescrevendo cannabis. E isso hoje em dia é em torno de abaixo de 1% dos médicos. Então, realmente médicos que têm conhecimento, que têm um background já clínico e conseguem guiar, muitas vezes trazem muito mais conhecimento do que simplesmente cursos ou papers ou uma questão mais técnica de aprendizado. E muitos dos cursos, acho que inclusive hoje em dia os médicos e o mercado oferece, são baseados muito na expertise clínica desses médicos. A gente aqui da Simples Cannabis está lançando um curso também para novos médicos prescritores e simplesmente trazer um pouco do que a gente discutiu aqui. A segurança, as principais combinações, os principais protocolos já aprovados e muito do conhecimento clínico, que nem a doutora Gabriela, que está auxiliando a gente na construção, inclusive, desse curso. A gente vai lançar em breve, né, o curso, mas eu queria que você respondesse a mesma pergunta, mas fazer um gancho extra. Você tem centenas de casos, né? Dentre o seu caso, assim, o seu estudo pessoal, dentre todos os seus pacientes, como você enxerga hoje o benefício da cannabis medicinal? E se é para todo mundo, ou se tem casos que não, e como que você está enxergando isso nos seus pacientes? E essa mesma pergunta de qual seria a dica que você daria para um médico,
aí do ponto de vista de médica, recebendo um paciente aí que quer usar, como você comentou, mas que eu não conheço nada no assunto. Para os médicos que estão começando, o ponto principal é entender, né, buscar entender o sistema endocannabinoide, e esses médicos já sabem a fisiopatologia das doenças que tratam. Então, no momento que você vai e tenta e vai atrás do conhecimento do sistema endocannabinoide, que isso você não precisa de um curso específico, você pode ler, a informação tá de fácil acesso, então a gente encontra essas informações, tem livros, tem um livro do HC, então a gente tem muito material, tem artigo de fácil acesso, então você entender o sistema endocannabinoide, você já começa a entender a aplicabilidade do medicamento e ele pode auxiliar de diversas formas. E aí, na hora de prescrever mesmo, às vezes um curso facilitador vai te ajudar para entender justamente essa diferença de óleos, porque aí uma gama muito grande se abre, essa parte mais burocrática. E como que pode auxiliar os médicos, né? Como que ela é uma ótima ferramenta. Às vezes você está com um caso ali super complexo e está muito difícil o manejo e você tem um medicamento adjuvante para associar no tratamento e aquilo vai te ajudar a manejar o caso de uma melhor forma, vai trazer um resultado muito positivo, a família, o paciente vão ficar extremamente gratos por estarem vendo resultados. Então, assim, é muito bom você ter ali um arsenal, já os seus medicamentos, e além deles você tem a possibilidade do uso da cannabis. E como eu tenho visto na minha prática clínica, não é para todos os pacientes. O que acontece comigo hoje, a grande procura que eu tenho é por tratamento à base de cannabis. Então, acaba que quase todos os meus pacientes utilizam, porque eles chegam até mim com esse intuito. E é muito raro eu precisar contraindicar. Então, no máximo, um paciente que usa um medicamento que eu posso trocar por outro e depois de um tempo eu inicio a cannabis. Então, o meu paciente está, por exemplo, com varfarina e eu estou insegura de fazer uso com varfarina. Eu posso trocar por um novo anticoagulante, então eu troco por um NOA que tem um tempo ali de troca e depois eu uso com mais segurança. A não ser que seja um paciente que só pode usar a varfarina, mas ainda assim eu poderia fazer uso fazendo um controle do coagulograma dele com uma frequência maior. Mas claro que na prática de outros colegas não vai ser para todos os pacientes, porque os pacientes não vão chegar lá com esse intuito, às vezes o paciente está ali, mas você poder oferecer é muito bom, assim, você pode ter resultados muito emblemáticos e realmente ajudar pacientes. Então, a aplicabilidade é muito ampla e é muito bom ter conhecimento, até porque às vezes o paciente vai chegar e você vai precisar encaminhar para um colega que prescreva, e aí o colega consegue manejar o caso, o paciente se torna, às vezes nem volta mais com o especialista que estava tratando, porque vai seguir o tratamento. Então, obviamente que não são todos os médicos que vão se abrir para essa terapêutica, assim como tem colegas já muito bem estabelecidos num braço da medicina e estuda aquilo em específico e não vai parar para estudar a medicina canabinoide, vai acabar encaminhando para os prescritores, mas é muito interessante você estar aberto a isso, porque pode te auxiliar de muitas formas e pode auxiliar os pacientes. Então, eu acho que é isso. Os pacientes estão levando cada vez mais os médicos a buscarem o conhecimento. Não precisa ser a cura para tudo, né? Mas já pode ajudar em muita coisa. Às vezes os efeitos colaterais do medicamento acabam sendo um benefício. Então, por exemplo, quando eu fui tratar a minha irmã de enxaqueca, olha, tem um efeito colateral aí, pode ser sonolência. Dormiu Nossa, melhor. mas eu estou dormindo muito melhor, melhorou todos os meus problemas. Então, tira a ansiedade, né? Resolve. Exato, exatamente. Muito legal, muito legal. Eu acho que é um papo muito interessante, acho que tem muito assunto, né? Eu acho que agora o nosso intuito é mais criar esse debate, né? E falar um pouco com diferentes visões, né, sobre isso, porque tem muita gente que está sendo ajudada, né? Eu acho que no fim estamos todos aqui porque as pessoas estão se sentindo melhores, está ajudando, está funcionando, né? Então nosso intuito aqui é
É mesmo abrir esse diálogo. Aí, para a gente encerrar, eu queria ler que você falasse aí o que você tem alguma coisa para falar aí para encerrar. Quais são as palavras finais aí para você gostaria de deixar? É isso, realmente são muitos assuntos dentro do assunto, né? Tem muito o que falar. A gente vai aprendendo quanto mais conversa, quanto mais estuda, quanto mais vai conhecendo, trocando figurinha, e acho que teremos que ter várias sessões para conseguir abordar parte de todo esse universo, mas só queria agradecer realmente vocês dois, o Gui por ter guiado a gente, a doutora Gabriela por vir dividir todo o conhecimento, pelo tempo e tudo mais, e esperamos que tenham muitos outros encontros. E a mesma coisa para você, Gabi. Alguma coisa que você sentiu falta de falar, você gostaria de deixar? Próximos temas, só uma provocação. E deixar suas palavras finais pra gente. Adorei, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui no episódio número 1. Eu acho que eu tenho que voltar nos episódios, assim, número 50, número 100, já que eu fui o número 1. Os comemorativos, né? Exatamente. E eu adorei, foi muito bom, aprendi, assim... E é muito legal nessa troca de visões, tanto médica, um biólogo falando, aprendi até um pouco aqui de hemp, da diferença. Eu acho que todo mundo tem muitas áreas mesmo para falar. A gente fala do empreendedorismo, da parte da biologia, da parte médica, da parte dos pacientes. Então tem muita troca mesmo, é muito legal conversar sobre isso. E eu vou adorar voltar, só me convidarem. Muito legal, muito obrigado para vocês dois. Maravilha. E é isso. Queria agradecer a todo mundo aqui também. O Thiago, que está cuidando do som, que a gente está gravando aqui. Como a Simples Cannabis fica muito bem localizada, passa muito ônibus, muita moto, muito carro, muita buzina. Então é fácil de chegar. Então deixo o convite para todo mundo vir e passar um pouquinho aqui na Simples Cannabis e conhecer esse lugar incrível. É isso. Pegando a deixa só, realmente... O espaço, né, desde quando a gente decidiu abrir a empresa, a gente sempre teve essa ideia do espaço físico para gerar esse tipo de conversa. O espaço sempre foi para gerar conversa e obrigado por estarem aqui efetivando a conversa. É isso. E aí chamar para todo mundo remar junto. E agradecer também a Flávia e o João que ajudaram a gente aqui a gravar esse episódio. Beleza? Então a gente se vê aí no próximo episódio e vamos conversar muito mais. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado.